sem... que eu estou tendo uma aula aqui de direito, né? Mas quando o senhor disse que um poder que não tem limite, qual seria o limite, então, do STF, se não for essa casa? O que é que nós estamos aguardando ainda, esperando, para colocar neles o limite que eles ainda não têm? Senhor presidente, nobre senador Jorginho, senhoras e senhores senadores, faço um pronunciamento hoje, senhor presidente, em face do aniversário da Constituição Federal do Brasil. No próximo sábado, dia 5 de outubro, estaremos completando mais um ano de nossa Constituição Cidadã, a Carta de 1988. Um dos primados de nossa Constituição é a separação dos poderes. E, mais uma vez, estando vendo ignorado esse preceito tão fundamental, aliás, já alertado agora há pouco pelo senador Álvaro Dias. O Supremo Tribunal Federal concluiu ontem votação assegurando aos delatados o direito de apresentar alegações finais depois dos delatores. A decisão, a priori, produz efeito somente no caso concreto, ou seja, para o impetrante do pedido de habeas corpus, que foi apreciado, ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, condenado no âmbito da Lava Jato. Mas o Supremo Tribunal Federal anuncia que deve ir além. Pretende fixar tese para orientar outras instâncias do Judiciário, o que deve implicar na aplicação da regra para todos os casos semelhantes. Ou seja, ainda não sabemos o impacto que essa decisão produzirá no âmbito de muitas operações realizadas ao longo dos últimos anos, especialmente a Operação Lava Jato. O tema é controverso, senhor presidente, mas uma coisa é certa. O Supremo Tribunal Federal está legislando, mais uma vez, direito penal e direito processual penal, assim como tantos outros ramos do direito somente podem ser definidos, caro senador Stiverson, por lei, pela via do poder legislativo. É o princípio básico da reserva legal, que no caso do direito processual está previsto no inciso 1 do artigo 22 do texto constitucional, senador Lucas Barreto. A legislação vigente não trata, em momento algum, de alegações finais sucessivas nos processos em que hajam delatores e delatados. A diferenciação que a lei processual penal apresenta hoje é quanto à acusação e defesa, o que é basilar, o que é de fácil interpretação, é de hermenêutica simples compreender o que significa. Mas não há essa polarização entre delator e delatado. O órgão de acusação é o Ministério Público, e tanto o delator quanto o delatado estão no polo passivo da ação penal. Não mudam. Pode-se argumentar seja necessário assegurar esse direito ao delatado, mas duas questões básicas precisam ser levadas em contas para que isso aconteça. A primeira, que caberia ao parlamento, ao poder legislativo, analisar essa questão, seguindo toda a tramitação legislativa e decidir ao final se fixaria ou não essa distinção processual. A segunda, que é bastante temerário dizer de antemão, que essa prerrogativa da defesa dos delatados visa atender ao princípio do contraditório e da ampla defesa. E digo isso porque toda a produção de provas, inclusive aquelas trazidas pelos delatores, é submetida ao crivo do contraditório durante a instrução do processo. É nessa fase, e não depois. Outro sim, as alegações finais são um resumo de todo o processo, não importando, portanto, em inovação alguma sob provas, senão na apresentação da argumentação final das partes, com vistas a influenciar o magistrado em seu convencimento na hora de julgar. Não há sentido, portanto, em se dar todo esse apego à dialeticidade que justifique uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, fazendo as vezes do parlamento,
como se pudesse sê-lo. Tenho sido aqui nessa tribuna, e os senhores e as senhoras senadores têm acompanhado isso, um crítico desse tipo de comportamento do Supremo, que para além de interpretar o texto constitucional, está, senador Girão, legislando de cara limpa. Primeiro cria tipo penal, agora estabelece regra processual penal e ainda anuncia que o fará de forma sistemática e sistêmica para a vigência por todo o país, como se verdadeira lei ordinária fosse. Olha, meu caro presidente Jorginho Melo, tempos modernos. A quadra é lamentável, é triste, é de negação da Constituição Federal, é de negação do devido processo, é de negação do Estado de Direito. Faço coro aqui, como disse o ministro Marco Aurélio em seu voto, e recorto trechos da sua fala durante essa discussão no Supremo. Disse ele: a sociedade vem aplaudindo o sucesso da denominada Operação Lava Jato. Eis que o mais alto tribunal do país, o Supremo, em passe revelador de atuação livre à margem da ordem jurídica, vem dizer que não foi bem assim, que o sucesso se fez contaminado no que se deixou de dar na seara das alegações finais, tratamento preferencial ao delatado. E segue o ministro: paga-se um preço por se viver em um Estado de Direito, e esse preço módico, estando ao alcance de todos, é o respeito irrestrito às regras estabelecidas, não sendo demasia relembrar Rui Barbosa, quando recém-proclamada a República, no ano de 1892, ressaltou: com a lei, pela lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação, diz o ministro Marco Aurélio. Saúdo, portanto, nossa Constituição Federal, que completa mais um aniversário, mas com mais essa nota dissonante de nossa Corte Maior, o Supremo Tribunal Federal. E que não é inovação, não é novidade esse comportamento. Lamentavelmente, é um comportamento recorrente da nossa Suprema Corte, que por vezes perde a oportunidade de interpretar e se limitar aos limites constitucionais. Isso é parte de uma corrente, de um pensamento do chamado neoconstitucionalismo, que começou após a Segunda Guerra Mundial. E dentro desse escopo do neoconstitucionalismo, pode-se tudo, pode-se qualquer coisa. Até tempos atrás, um movimento dentro das cortes superiores, especialmente as cortes constitucionais, adotaram uma interpretação para dar conformidade a texto normativo ordinário ou complementar, para não matar, para não ferir de morte a norma. Então, o parlamento decidia, pela via normal do processo legislativo, aprovar uma lei, e a Corte, para não declará-la inconstitucional, decidia pela interpretação conforme. Isso é um movimento que não é exclusividade do Brasil. Cortes, mundo afora, com tradição parecida com a nossa, adota isso, em relação à legislação complementar, em relação à legislação ordinária. Mas o nosso Supremo Tribunal Federal, o Supremo Legislador Federal, ele quis ir além, para dar interpretação conforme não só à legislação complementar ou ordinária, dar interpretação conforme a texto literal da própria Constituição Federal. Agora veja,
como que a Corte de Controle Constitucional, a Corte que deve proteger, preservar, fazer cumprir a Constituição Federal, pega texto literal da Carta de 88 e agora vai dizer o seguinte: não, o texto diz isso, mas pela via da interpretação, conforme o quê? A vontade do Supremo? Conforme o quê? As circunstâncias políticas, econômicas, sociais, históricas, o quê? Conforme o quê? Texto constitucional diz o que diz. É o próprio texto que impõe a sua força. E ele vincula a legislação complementar e a legislação ordinária. Mas você não pode jamais, com suporte nessa interpretação elástica, dar novo sentido ao texto constitucional. O que quis tanto o legislador originário, quando da votação e promulgação da Carta de 88, ou derivado, que pela via do emendamento constitucional inova na Constituição, você não pode, você não tem esse direito. Não, o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, não tem competência para tal. Sob pena de ferir de morte a separação dos poderes. Talvez muitos não entendam o porquê da crise que vivemos hoje com relação às instituições. Quando as instituições não reconhecem os seus limites, acontece o que está acontecendo hoje. Poderes, instituições que se sentem acima da própria Constituição Federal. Senador Stevenson, ouço Vossa Excelência. Não, aproveitando a fala que o senhor falou agora, sem que eu estou tendo uma aula aqui de direito, né? Mas quando o senhor disse que um poder que não tem limite, qual seria o limite, então, do STF, se não for essa casa? O que é que nós estamos aguardando ainda, esperando, para colocar neles o limite que eles ainda não têm? Aí eu peço para o senhor que reflita sobre isso, que falta uma assinatura só para a gente. Tá bom? Pedido público isso. Senador Stevenson, agradeço Vossa Excelência, a provocação de Vossa Excelência, tenho um respeito enorme por Vossa Excelência. Eu tenho refletido muito sobre isso. E digo a Vossa Excelência que talvez seja o momento da gente avaliar um pouco mais, porque nós estamos diante de uma situação que desafia ainda mais os limites dos poderes. Agora, recentemente, nós aprovamos aqui, senador Humberto, a lei de abuso de autoridade. E, posteriormente, vieram os vetos, e esses vetos foram apreciados pelo parlamento, alguns mantidos e outros rejeitados. O que aconteceu após a decisão do parlamento em relação a essa matéria? Vários juízes Brasil afora passaram a decidir e fundamentar a negativa em razão da lei de abuso de autoridade. Sabe o que significa isso? Ativismo político. Indago Vossas Excelências, a lei de abuso de autoridade já está em vigor? Já está em vigor? Não. Ela cumpre o vacatio legis. Mas já começaram a usar como fundamento para negar. Usa a toga, usa a decisão jurisdicional para influenciar na política. Se querem ser políticos, abandonem as togas, candidatem, se elejam e façam política. É o caminho democrático. Pela via democrática, tudo. Fora dela, nada. Eu tenho preocupações realmente profundas em relação a isso. Confesso, senador Stevenson, que ainda que não considero
a via das CPIs o caminho adequado para enfrentar essa matéria. Embora a CPI às vezes seja um instrumento de embate, às vezes não, ela é um instrumento de embate político. E em dados momentos, às vezes você lança a mão dela para poder impor limites que são necessários. Agora, o caminho para enfrentar os desvios em razão do poder de controle reservado ao parlamento não é a CPI. O instrumento próprio que a Constituição reservou ao parlamento para controlar os excessos, os abusos, os crimes, é aquele que está na Constituição. É o impedimento, é o impeachment. É o impeachment. E eu digo a Vossa Excelência com toda segurança, esse parlamento terá que enfrentar isso em breve. Será a primeira vez que o parlamento colocará na pauta um processo dessa natureza. É lamentável que na história republicana seja necessário lançar mão desse instrumento, desse expediente. Mas quando você não tem a Constituição a balizar os poderes e aqueles que são detentores, que são investidos no poder, se faz necessário. Então, as ponderações de Vossas Excelências, as inquietações de Vossas Excelências e de milhões de brasileiros são legítimas. Mas o caminho, com todo respeito, é o caminho do impedimento. Descumpriu a Constituição, faltou com decoro, tem um caminho próprio. Tem um caminho próprio. Assim como um senador da República, um deputado federal, o presidente da República, quando falta, é submetido ao devido processo de impeachment, no caso de presidentes, e por quebra de decoro, no caso de parlamentares. Ministros são submetidos a esse mesmo controle, e tem que sê-lo. Então eu faço essas ponderações, senhor presidente. O momento seria de comemoração. Comemorar mais um aniversário da nossa Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã. Mas há o que comemorar num momento em que o Supremo desafia a Constituição Federal para assumir um papel de ativista político, reformador. Nós não estamos diante de um império onde há um poder moderador. Não há. Não há. Isso é um desrespeito. Isso é um ultraje. Isso é uma violência. Isso é uma agressão à Constituição Federal. A Constituição Federal é que vai determinar. Só há crime definido por lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. É a Constituição. E o primeiro do Código Penal que vai dizer isso. Agora, criam um tipo penal e agora criam também matéria processual penal. E ainda dizem que vão adotar lá a fixação das teses para poder ter repercussão geral. Olha, o Supremo está, por outras vias, dizendo o poder de legislar não é mais do parlamento, é o Supremo que legisla. Senador Girão, Vossa Excelência pede uma parte, eu ouço Vossa Excelência. Por favor, muito obrigado, senador Marcos Rogério. Aprendo sempre, e não de hoje, com as suas participações aqui nesse Congresso. Lhe acompanho como ativista que sou de causas importantes, de valores, de princípios, em defesa da família, da vida, contra as drogas, há muitos anos, desde o seu período como deputado federal. E o senhor, mais uma vez, está sendo muito coerente aqui com as suas bandeiras. Um jurista, que eu lhe considero uma pessoa que conhece profundamente, falando o que o senhor está falando aqui, mostra um alinhamento com a verdade na busca de um país mais justo para os nossos filhos e para os nossos netos. Fico feliz também de ver a sua inclinação forte, já aceitando que o impedimento é um caminho a ser pautado. Em breve eu também vejo isso de forma clara.
ou a CPI, ou o impeachment, no meu modo de entender, ou os dois. Eu penso assim, os dois, mas acho que eu estou saindo feliz daqui com esse seu pronunciamento. Porque vejo que nós ganhamos um grande aliado, uma pessoa conhecedora da lei, de reputação ilibada como Vossa Excelência, para o impedimento, para que seja julgado. Não estamos fazendo pré-julgamento, mas que essa casa possa abrir um processo, debater, ver o que é que tem de fato determinado, e ao meu entendimento tem muitos, para se iniciar um processo desse. Eu fico extremamente feliz com o seu pronunciamento. Só queria fazer uma ponderação, não na sua fala, que foi perfeita, tudo o que o senhor falou, mas a questão do ministro Marco Aurélio, que colocou que fora da lei não há salvação. Eu entendo o que ele quis dizer, mas hoje, inclusive, estaria fazendo aniversário, se aqui estivesse, um francês, um grande pesquisador, pedagogo, o responsável pela codificação da doutrina espírita, Allan Kardec, que proliferou tanto aqui no Brasil o espiritismo, e ele dizia o seguinte, olha a frase dele, e hoje é o aniversário dele: fora da caridade não há salvação. E o Supremo Tribunal Federal hoje não está sendo caridoso com o povo brasileiro. Não está sendo caridoso com o povo brasileiro. Pelas decisões que tem tomado, suspendendo investigações da Receita Federal e esse caso que Vossa Excelência colocou, que estarreceu o Brasil nessa semana. Muito obrigado, parabéns aí pelo seu pronunciamento. Agradeço, Vossa Excelência, nobre senador Eduardo Girão, pela fala e pela menção do acompanhamento da nossa trajetória, e me lembro de Vossa Excelência, muito antes de ser senador também, militando essas mesmas causas, lutando por essas mesmas bandeiras, ainda lá na Câmara dos Deputados, defesa da vida, da família, contra as drogas, e hoje Vossa Excelência tem assento neste Parlamento Federal, no Senado, para poder fazer por dentro essa mesma defesa. Como fez recentemente na Comissão de Direitos Humanos, eu estava na trincheira junto com Vossa Excelência e continuará fazendo agora pelas 4 comissões que vão passar essa matéria a partir de agora. São temas que nos unem em defesa do Brasil, em defesa dos brasileiros. Senhor presidente, eu queria concluir a minha fala agradecendo Vossa Excelência, fazendo menção do aniversário da nossa Constituição Federal, mas com esse registro triste, em que a nossa carta vem sendo desafiada por aquela corte que deveria garantir proteção, dar cumprimento a ela. Eu espero que haja luz e que esse amor, essa caridade que o senador Girão menciona, que é traduzida por amor, chegue no Supremo também. Amor à Constituição Federal, amor às leis, respeito às leis, respeito à separação de poderes. Sem esse respeito, a situação do país, a situação das instituições caminha para um caminho extremamente perigoso, e tudo isso que a gente está vivendo talvez tenha desdobramento lamentável nos próximos dias. Agradeço Vossa Excelência e cumprimento os senadores todos aqui presentes. Muito obrigado.